Olá, meu nome é Alex. Nas redes sociais sou conhecido como Alex Veiga. Eu tenho 38 anos, algum tempo já na caminhada cristã e fui incumbido nesse dia aqui de falar um pouco da minha vida, dar um testemunho da minha vida. Na realidade, meu testemunho ele não vem assim de uma vida desgraçada, como a gente sempre vê vários testemunhos de pessoas falando que eram afundados em drogas e prostituição e vidas bem abaladas. Na realidade, não. Minha vida ela sempre foi uma vida tranquila. Eu venho de uma base familiar boa. Minha mãe foi uma guerreira, foi quem criou 5 filhos e muito do que eu sou hoje eu devo a ela. E a nossa vida, ela foi uma vida difícil, uma vida enquanto criança era bem complicada, mas nada, aquele alarde, aquela coisa que faça a gente ter se prejudicado em alguma situação emocional, nunca isso aconteceu. Tivemos um ensinamento cristão, minha mãe sempre foi aquela pessoa que primou por princípios cristãos. Ela tinha sua base católica, nos ensinou muito dos princípios cristãos de acordo com o conhecimento católico que ela tinha. E mais ou menos com 12 anos, eu posso dizer que eu nasci de novo. Foi quando eu conheci a Cristo, verdadeiramente. Num acampamento, no meio do mato mesmo, a gente chama de acampamento rústico, porque a gente tomava banho no rio e fazia fogueira para ter luz de noite, e dormia em barraca e tal. E tinha um pastor chamado Pastor Bem-vindo na época, Bem-vindo, o nome desse pastor. E ele, nesse acampamento que tinha só 9 pessoas, Pastor Bem-vindo, tinha o Roberto Reginaldo, que era responsável por pegar madeira, as coisas aradas que tinha lá, colher frutas às vezes e pegar leite direto da vaca pra gente beber toda manhã e tal. E tinha o Carlão, que hoje atualmente é meu sogro, mas na época a gente era só amigo. E ele era responsável pela parte mais de cuidar mesmo, assim. Então eram os 3 adultos que tinha, os outros 6 eram tudo jovens, adolescentes. E eu estava inserido nesse meio. Interessante que eu já vinha na igreja, começava a participar de alguns cultos e tal. E nesse dia o pastor Bem-vindo fez essa pergunta para mim: você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Aquilo para mim foi um impacto, porque eu vinha na igreja, eu via pastor pregando, tinha louvor, aquela coisa legal, e sala de crianças e jovens, adolescentes e tal. E nunca tinha me ligado que tinha que tomar essa decisão. E quando ele fez essa pergunta, eu senti que na hora o Espírito Santo tomou conta da minha vida e eu comecei a chorar. E foi até embaraçoso, porque daí começou a sair aqueles negócios do nariz, e foi divertido. É divertido lembrar isso agora, assim, né? Mas na época foi constrangedor, né? Porque a gente sempre quer ficar, né, tudo cuidadinho e tal, mas quando ele fez essa pergunta pra mim, eu não pestanejei, porque eu senti mesmo a presença de Deus na minha vida. Foi dentro de uma Kombi, a Kombi com as portas fechadas, acho que não era pra fugir. Ele fez isso para não fugir de lá de dentro, brincadeira. Mas foi dentro de uma Kombi, no meio do mato, ele me evangelizou e perguntou se eu queria aceitar Jesus. E eu fiz a oração, convidando Jesus para ser salvador da minha vida. E desde então minha vida começou eu comecei a ser mais ativo na igreja, vinha mais na igreja, aqui na Luterana Livre mesmo. Só que passados os anos, a gente vai para acampamento e conhece outras pessoas e, né, você vai criando uma certa idade, vai ficando jovem, aí as coisas do mundo começam a querer te seduzir, te conquistar e tal, e você acaba cedendo em algum lado, mas você não perde a sua convicção do outro. E é interessante que, apesar de tudo isso, sempre lembrando que em casa tinha minha mãe, que era uma pessoa que nunca proibia nada. Então, de certa forma, as coisas do mundo ficavam fáceis, porque ela não proibia a gente de fazer. Eu, meus irmãos, minhas irmãs. Mas ela sempre ensinava a consequência do que a gente ia fazer. Eu lembro uma vez que eu cheguei para ela: mãe, posso pegar essa garrafa de uísque que está em cima da cristaleira? Eu tinha, sei lá, acho que 16 anos na época.
Daí ela perguntou, para quê? Eu falei, mãe, para beber com os amigos. Aí ela disse, tudo bem, pode pegar, mas se você beber, você vai ficar bêbado e vai acontecer isso, aquilo com você e você pode viciar. Enfim, ela explicou todas as consequências daquela atitude que eu estaria tomando. Mas mesmo assim eu peguei, fui com uns amigos tal, e a gente tomou tal, mas eu nunca tive aquela questão de querer ser alcoólatra, de querer fumar. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu e ele compartilhando acerca de drogas e tal. E eu falei para ele que na minha juventude, eu caminhei com várias pessoas que eram drogadas. Eu tinha cabelo comprido, andava só de preto e tal, então eu andava com essa turma, os roqueiros da cidade na época. E eu ajudava os caras a chavar maconha, tudo assim e tal. Mas eu nunca coloquei um cigarro de maconha na minha boca, nunca usei nenhum tipo de droga. Aí eu paro para pensar, hoje, por que eu nunca fiz isso? Exatamente porque Jesus tinha mudado a minha vida com 12 anos. E os preceitos cristãos que a minha mãe sempre me passou, eles fluíam a todo momento. Então eu sempre soube o que era certo e o que era errado, e eu sempre soube discernir as consequências das atitudes que eu tomaria. Exatamente porque minha mãe me ensinou sobre isso. E já nessa época, aqui na igreja, tinha o pastor local, era o pastor Joel, o Connelly, um pastor americano, sua esposa, a dona Carolina, e tinha o seu filho Chester, que era um dos meus melhores amigos na época. E lógico, outras famílias, assim, hoje, como eu citei no começo, o Carlão, que hoje é meu sogro, a Vonilda, minha sogra, são pessoas também a quem eu devo muito conhecimento da palavra e tal. Mas o pastor Joel e a dona Carolina, eles foram meus pais que não estavam na igreja. A minha mãe, ela não vinha, ela vinha nos momentos especiais aqui na igreja, mas não congregava junto aqui. Mas tinha o pastor, que foi o meu pai espiritual, a dona Carolina, que foi minha mãe espiritual, e que me tratavam exatamente como filho. E isso foi onde me deu uma base bem firme em relação à palavra de Deus, ao evangelho mesmo. E o tempo foi passando, eu sempre fui aquele cara envolvido com o ministério de louvor, eu sempre fui envolvido com os jovens, era presidente de jovens, então eu sempre gostava de estar na liderança, e não porque eu gostava, mas porque eu me despontava. De certa forma, eu sempre estava à frente, as pessoas olhavam para mim e às vezes se sentiam inspiradas comigo. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, com as atitudes que nós tomamos, as coisas que nós vamos fazer, as coisas que nós escolhemos fazer, porque dependendo da posição em que você se encontra, você influencia outras pessoas e você tem que tomar cuidado se você está influenciando positivamente ou negativamente. Então isso sempre foi uma preocupação muito grande que eu tive, eu sempre tive essa preocupação. E eu sei que em alguns momentos da minha vida eu influenciei negativamente algumas pessoas. Eu peço perdão a Deus, pedi perdão a Deus, eu sei que Deus me perdoou, mas algumas dessas pessoas, por algum motivo, talvez por não buscarem mais a Deus, não se encontram mais no meio cristão, não sei, a gente não pode julgar, Deus conhece todos os corações, nós não conhecemos. Mas as nossas atitudes, elas influenciam sim. Então eu sempre procurei me policiar nesse sentido. E no ano de 2002, 2003, mais ou menos, eu senti no coração que Deus, Ele tocou no meu coração e disse para eu estudar no seminário, para eu ir para um seminário. Mas eu acredito que naquela época não era ainda a vontade dele, exatamente a vontade dele na minha vida. Ele tocou no meu coração, mas ele não disse vai e faz. Mas eu queria fazer. Tinha planos, vários planos. Comecei em 2013 a faculdade do curso de letras. Terminei o primeiro ano, tranquei o curso para no ano de 2004 fazer o seminário, começar o seminário. A minha ideia era ir embora para os Estados Unidos e lá no seminário dos Estados Unidos dar aula de português lá para os americanos que vinham para o Brasil. Eu tinha vários planos, mas os planos de Deus são diferentes dos nossos. A gente quer fazer as coisas por nós mesmos, mas nem sempre é aquilo que Deus quer. Então, em 2004, a minha ida para o seminário acabou sendo frustrada, exatamente porque naquele ano, e exclusivamente naquele ano, as aulas que eram à noite passaram a ser de manhã.
E eu trabalhava, eu ajudava em casa com uma contribuição do meu salário e eu não podia deixar de trabalhar para estudar. Então eu acabei não estudando nem na faculdade de letras, né, porque eu tinha trancado e tal, e não fiz o seminário. Aí em 2005 acabei voltando para a faculdade de letras, continuei o ano. Tive uma experiência muito legal em 2005, a gente foi com o Ministério de Louvor da Igreja para os Estados Unidos. E lá nós crescemos muito, foram 20 dias inesquecíveis, até hoje eu lembro de cada detalhe dessa viagem. Inclusive foi a última vez que eu pude ver e conversar com a dona Carolina, que era a esposa do pastor Joel. Porque daí no ano seguinte, em 2006, ela faleceu de câncer, que era minha mãe espiritual. Então foi um baque muito grande naquela época. A gente sente muito até hoje. Hoje ver o pastor Joel, ele estava esses dias aqui na nossa igreja, uma conferência anual que tem aqui, comemorando os 50 anos da nossa igreja no Brasil. E ele veio também, foi difícil para ele, porque aqui era a casa onde ele viveu por muitos anos com ela. Para nós foi difícil também, mas enfim, são coisas que Deus faz na nossa vida, mas que nos confortam. Ela tem um testemunho muito legal do que aconteceu com ela nos últimos dias dela. E isso é o que nos conforta. Ela voltou de um coma e ela voltava só falando assim: Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. Deus deu a oportunidade para ela de ver Jesus, dela ir para o céu, não sei onde que ela foi, e viu os pais dela que já haviam morrido, viu uma netinha dela que também já havia morrido. E ela viu Jesus e quando ela retornou do coma, ela estava maravilhada. Ela só dizia que Jesus era lindo. E quando ela voltou para confortar exatamente a família, os amigos, as pessoas que conheciam ela, de que ela estava indo para o céu. E isso nos traz um conforto muito grande e uma esperança maior ainda, sabendo que quando nós andamos, caminhamos na presença de Deus e fazemos a vontade de Deus e vivemos para Deus e por Deus, a gente um dia vai se encontrar novamente. Então isso nos traz essa esperança. E passado esse ano, aconteceu várias tribulações. Muitas coisas ruins aconteceram na minha vida, com problemas dentro de igreja e outras coisas mais. E eu passei por um deserto de 7 anos. 7 anos que muitas coisas erradas aconteceram, mas muitas coisas boas também aconteceram. Me casei, minha filha nasceu e várias outras coisas. E eu olho para o passado e vejo que durante esses 7 anos que foram o meu deserto espiritual, Deus tratou, Deus cuidou. Posso dizer que foram os momentos em que eu mais cresci espiritualmente na minha vida. E esse deserto ele acabou em 2012, que foi o ano que finalmente Deus colocou no meu coração aquela chama de 2003, ela voltou a acender, ela voltou a arder. E eu voltei para o seminário, ou melhor, eu fui para o seminário. O nosso seminário aqui em Campo Mourão mesmo, Seminário Teológico Luterano Livre. E lá no seminário eu pude me aprofundar no conhecimento da palavra, nas várias disciplinas que cercam o conhecimento teológico. A gente não consegue estudar Deus, mas a gente estuda acerca dos atributos de Deus. Então foram conhecimentos muito profundos, onde até hoje eu ainda busco o conhecimento. Mas nesse tempo do seminário foi onde Deus me tirou do deserto e me trouxe de volta para casa. Então, em 2013, na realidade, eu voltei para a Igreja Luterana Livre e desde então tenho desenvolvido um trabalho aqui na igreja com os jovens, tenho desenvolvido um trabalho aqui na igreja com o Ministério de Louvor, tudo isso recentemente, na realidade esse ano que eu comecei mesmo o trabalho. Participava com eles antes, mas esse ano assumi mesmo a postura de liderança, através do meu atual pastor hoje, que é o pastor José Oséias, que me deu essa obrigação boa na realidade, de cuidar desses jovens e do Ministério de Música da nossa igreja. E eu devo a ele o fato de poder colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi no seminário. Nesses últimos dias também eu teve a minha formatura,
Quem me segue nas redes sociais viu algumas fotos minhas lá me formando e tal, aquela festa legal. Então hoje eu posso dizer que eu sou teólogo. Eu ainda não sou pastor, porque pastor tem que ser ordenado, né, de acordo com os dogmas da nossa igreja. O pastor precisa ser ordenado pelo presidente da associação da nossa igreja e tal, para daí ser chamado de pastor. Mas eu não sei o que Deus tem reservado para mim. Mas eu aprendi a confiar nele, eu aprendi a depositar nele toda a minha esperança, a minha confiança. Eu sei que ele, no tempo dele, ele faz as coisas da maneira que ele quer e sempre são coisas boas. Por mais difícil que seja, a gente tem que esperar muito tempo para que isso aconteça, mas quando acontece e é no tempo dele, as coisas dão certo. Então, talvez uma última mensagem, um último recado que eu posso deixar para você que está assistindo esse vídeo, que aguentou até agora ouvir, é que você possa realmente depositar a sua vida nas mãos do Senhor. Que você possa realmente entender que a sua vida, ela só vale a pena em Jesus. E que você tem vida somente em Jesus. Geralmente, quando você está longe do Senhor, quando nós estamos longe do Senhor, nós não temos vida. Nós temos existência. Nós simplesmente existimos. Nós não vivemos. Se nós não tivermos Jesus nos nossos corações, se nós não tivermos essa caminhada com Deus, se nós não quisermos essa caminhada com o Senhor, nós estamos escolhendo o outro lado. A gente não fica em cima do muro, porque como diz aí numa historinha, o muro já pertence para o outro lado, não pertence a Deus. Então, se você tem algum problema na sua vida, se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, reflita sobre isso que eu estou dizendo. Jesus é o caminho. Não tem outro caminho. Jesus é a verdade, não existe outra verdade. E Jesus é a vida. E só nele você pode ter vida. E é só nele que você consegue olhar para o seu passado e querer se arrepender de algumas coisas que você fez errado, olhar para as coisas que ele te ajudou a conquistar e se alegar por isso e ter essa esperança futura. Assim como a dona Carolina voltou falando que ele era lindo, de que há esperança. De que há esperança para cada um de nós. Basta escolher Jesus, estar com Jesus. Deus abençoe. Obrigado.